Oi pessoal do Sinapse, vamos lá, vou resolver com vocês esse exercício da Medicina USF 2018. A avaliação dos valores de pH propicia o entendimento da acidez e da basicidade das soluções aquosas. O valor de pH normal do sangue é na faixa de 7,35 e mudanças nessas condições podem ser tão significativas que estados de acidose e alcalose podem ocorrer, levando o organismo a perturbações que podem ser inclusive fatais. Então, o sangue ele tem aí um pH neutro e quando a gente fala de uma situação de acidose é porque eu vou ter diminuição desse pH e alcalose eu vou ter aumento desse pH. A respeito dos possíveis valores de pH em um organismo humano, percebe-se que o que eu fiz? Eu anotei aqui algumas coisas importantes para a gente poder analisar essas alternativas. Primeiro, quando a gente fala em pH, eu tenho que pensar que o pH ele está relacionado com a concentração de H+ que eu tenho na minha solução. Para a gente calcular o valor do pH, a gente vai fazer menos log da concentração de H+, essa concentração em mol por litro. Já, se eu quero saber a concentração de H+, é só eu pegar o valor do pH e colocar como expoente negativo numa base 10. Agora, se a gente tem uma solução que ela é ácida, é porque a concentração de H+ é menor que a de OH-. E se a gente pegar e olhar na escala de pH, valores menores que 7 nessa escala correspondem a essa situação, mais H+ do que OH-. O meu pH neutro é quando eu tenho exatamente a mesma quantidade de H+ e de OH-, que corresponde ao nosso pH 7. Já se eu tenho um pH que ele é básico, eu vou ter maior concentração de OH- do que de H+. E a gente vai ter valores aí superiores a 7 na escala de pH. Vamos ver o que ele fala em cada uma das alternativas. Na faixa normal de pH, ou seja, 7,35, há mais cátions do hidrogênio do que ânions hidroxila. O que a gente tem que ver? Se eu tenho 7,35 como pH, o meu pH ele está um pouco maior que 7. Então, nesse caso, eu vou ter mais ânions hidroxila do que cátions H+. Então, a letra A está errada. B. Em uma situação de alcalose, a gente tem que pensar que quando ele fala alcalose, eu estou pensando em um meio alcalino, um meio básico, pH maior que 7. A concentração dos cátions do hidrogênio será menor que 10 vezes 10 elevado a menos 7,35 mol por litro. O que a gente tem que ver? Quando a gente pega e tem o pH do sangue como 7,35, isso quer dizer que a concentração de H+ vai ser igual a 10 elevado a menos 7,35 mol por litro. Numa situação de alcalose, o que aconteceu? Eu aumentei a concentração de OH- e, consequentemente, eu vou diminuir a concentração de íons H+. Então, se no pH normal era 10 elevado a menos 7,35, numa situação aí de alcalose, a concentração de H+ ela vai ser menor do que 10 elevado a menos 7,35 mol por litro. Então, a letra B está correta aí. Vamos ver por que as outras estão erradas. C, em uma situação de acidose, então acidose o contrário, é quando eu tenho aí diminuição do pH, o meio fica mais ácido. A concentração dos cátions hidrogênio tende a diminuir. Quanto mais ácida é a minha solução, maior a concentração de H+, e não menor. Então, por isso que essa está errada. D, a concentração dos íons hidroxila, ou ser na faixa de pH normal, que é o 7,35,
que é de 7, pH normal é de 10 elevado a menos 7,35 mol por litro. Não é o íon hidroxila, é o íon H+, porque pH mede a concentração de H+. Então, por isso que essa tá errada. E, para atingir o pH igual a 7, é necessária a ingestão de substâncias com caráter químico ácido, como o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele vem do hidróxido de sódio, que é uma base forte, e do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Quando a gente tem hidrólise de um sal de base forte e ácido fraco, ele vai deixar o meio básico e não ácido, que nem o exercício coloca. Então, só a letra B é que está correta.